Olá, irmãos, a paz de Jesus para você, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Vamos lá de partilha. Ontem, após as 18 horas, na Santa Missa, já era a liturgia de hoje, portanto, a celebração da solenidade de Pentecostes. Pentecostes, que é exatamente a celebração litúrgica que vem 50 dias após a Páscoa, onde se celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, que está narrado lá na Sagrada Escritura, no livro dos Atos dos Apóstolos, logo no comecinho, ali no capítulo 2. E aí, ontem, quando começava a missa, o Padre Antônio, ele, antes mesmo, após a invocação da Santíssima Trindade, ele dizia: vamos pedir ao Espírito Santo, vamos nos esvaziar de nós mesmos. E quando ele disse essa frase, esvaziar-nos, o Senhor, ele me deu uma visualização de um barquinho, uma canoa, mais propriamente dito, não era nem um barco, era uma canoazinha. Só que essa canoa tinha um furo, e aí com um pequeno furo mesmo, e com esse pequeno furo começou a entrar água dentro dessa canoa. E o discernimento que o Senhor me dava é que, mesmo sendo pequena, mediante a imensidão do mar, não tinha problema. A questão não era o tamanho do mar, a questão era a canoa que estava furada. Porque ela, por mais humilde que ela fosse, estando em perfeita condição, estando em perfeito estado, não importa o tamanho do mar, ela vai flutuar, ela vai fazer o seu papel. Mas um pequeno furo faz com que a água vá entrando na canoa e uma hora ela acabe afundando se não for solucionado o problema a tempo. E na vida da gente não é diferente. A gente é pequeno diante de tanta coisa, diante de tanta tempestade. Mas, por menores que sejamos, somos conduzidos pelo Senhor. E estando na segurança do Senhor, não há o que temer. Mas, quando a gente vai dando pequenas brechas, quando existe em nossa vida de oração, na nossa intimidade com o Senhor, pequenas brechas, pequenos furos, aí o mar se torna um problema. Porque dificuldade a gente já sabia que ia ter nesse mundo. Está na Sagrada Escritura, Jesus disse: no mundo há vez de ter tribulações, mas coragem, sejam firmes, eu venci o mundo, diz o Senhor na Sagrada Escritura. Só que a gente precisa permanecer no Senhor. Um dia a gente se encontra com o Senhor, a maioria de nós, tem o seu encontro com o pessoal, encontro pessoal com o Senhor, e isso é lindo, é maravilhoso, é fantástico. Mas o permanecer, ele exige, além do encantamento, ele exige a renúncia. Ele exige o sacrifício. Ele exige a permanente manutenção para que não hajam furos, para que não hajam brechas para o inimigo. Se o Senhor é exatamente o pastor, o bom pastor, que cuida das ovelhas, que dá a vida por elas, ao contrário, o malfeitor, o ladrão, ele não cuida das ovelhas. Ele vem para poder roubar, matar e destruir. É o inimigo de Deus. E ele não fica esperando que a porta do coração seja aberta. Ele vai pelas brechas, porque ele é invasor. Enquanto o Senhor bate no coração, mesmo podendo tomar conta, porque é o nosso Criador, é o Altíssimo, Onipotente, Soberano, mas ele bate a porta do coração e espera a nossa resposta. Ele respeita a nossa liberdade. Ao contrário, o ladrão, ele adentra e não entra pela porta da frente. Ele entra pelas brechas. E hoje, novamente, na Santa Missa, tivemos a tarde de louvor de Pentecostes e foi uma bênção, foi uma maravilha. E o Senhor já nos dizia ali por meio de profecias, pela própria palavra, que Ele vai estar fazendo um reavivamento no coração do seu povo. E é por meio da palavra. É preciso que nós voltemos a ter intimidade com a palavra do Senhor. A gente para poder falar com o Senhor e Ele não permanece indiferente. Ele não é um Deus que fica no silêncio, que não nos responde. Ele fala por meio de uma canção, por meio de um irmão que às vezes não conhece nossa história de vida, que nem nos conhece, e o Senhor se usa dele para poder falar.
Mas a palavra de Deus, ela é viva e é uma carta de Deus para os seus. Não importa qual a pergunta. Todas as respostas estão na palavra de Deus. Que a gente se permita, que a gente deseje, que a gente persevere em ser reavivado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que estava por morrer em nós, aquilo que estava exatamente por um fio, essa vida de oração mais ou menos que eu estou levando, porque tenho muita coisa para poder fazer no meu dia, e isso eu falo por mim mesma. Já tem um período que eu não estou fazendo os devocionais diariamente mais, mas é porque a ordem das coisas está invertida, né? Então é preciso que a gente faça manutenção em nós, para que não hajam brechas para o inimigo. E o Espírito Santo de Deus, na tarde de louvor de hoje, né? Eu, Senhor teu Deus, te retirarei do abismo da morte. Era a palavra. E fazendo menção exatamente ao livro do profeta Ezequiel, quando traz a passagem dos ossos ressequidos, o Espírito Santo de Deus, ele traz vida, meu irmão. E que nós possamos pedir a graça de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, batizados diariamente, porque Pentecostes não é um fato bíblico. Pentecostes é vida, e é presente, e é constância. E acontece diariamente no coração daqueles que se abrem. E a gente precisa clamar esse Espírito Santo de Deus e clamar os 7 dons do Espírito Santo: o dom da sabedoria, o dom da piedade, o dom da fortaleza, o dom da inteligência, o dom do temor de Deus, o dom da fortaleza, todos os dons. E colhermos os frutos do Espírito Santo: a mansidão, a paciência, a perseverança, a alegria. E não é porque não hajam tristezas, e não é porque tudo seja festa, mas é por saber em quem nós depositamos a nossa confiança e que não há batalha perdida. E o que a gente verdadeiramente espera não está nessa vida. E que as muitas riquezas desse mundo não podem nos seduzir e nos tirar da presença do Senhor. Então que nós permaneçamos firmes. Nós estamos num tempo de peneira. O Senhor está nos passando pela peneira. E nas provações nós somos provados. As tribulações, as lutas, é justamente para dizer quem verdadeiramente somos. O cristão do oba-oba, o cristão que se encontrou com Jesus uma vez e ficou no encantamento, mas não teve a decisão de permanecer com Ele? Ou nós somos aqueles que, ainda que chorando, a gente vai dar graças a Deus? Assim como Paulo nos traz nas cartas: em tudo dai graças. E tudo é tudo, não é nos momentos bons apenas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Fica aqui uma moção para você. Que todos os dias a gente possa fazer a oração do Vinde Espírito Santo, mas também a oração do Vini Creato, pedindo que ele venha nos encher com os 7 dons, concedendo ao Espírito Santo a liberdade para nos conduzir, para ser esse raio de sol que nos ilumina e que dissipa todas as trevas. Que Deus abençoe.